E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E este é o vídeo no qual eu vou falar um pouco mais detalhadamente dessa pequena pérola que chegou às minhas mãos não faz tanto tempo assim. O Super Almanaque do Homem-Aranha número 1 da Editora Abril. Chegou num lotezinho aí que veio através de uma das minhas negociações mirabolantes, né, pelo YouTube da vida. E bom, foi pelo YouTube, né? Foi para o YouTube. E é claro que eu fiquei extremamente feliz quando eu vi esse quadrinho chegar. Eu falei isso no vídeo em que eu mostrava a aquisição, que eu fiquei extremamente alegre. E ao ler, foi que eu tive uma surpresa e um motivo ainda maior para ficar mais alegre com este quadrinho. Porque eu havia comentado no vídeo de aquisição que há a aparição de um dos vilões, que é um dos meus vilões prediletos do Homem-Aranha. Eu tenho um certo carinho, eu não saberia explicar porquê. Eu tenho um certo carinho por ele, né? Eu acho que quem curte o Homem-Aranha, quem curte a galeria de vilões do Homem-Aranha, tem sempre seus prediletos. Esses prediletos costumam não mudar muito, tipo, a maioria das pessoas gosta do Dr. Octopus, né? Duende Verde, Duende Macabro, esses caras estão sempre ali no top 10, assim, dos vilões prediletos do Aracnídeo. Mas eu tenho uma predileção muito especial pelo Abutre. Eu gosto demais desse personagem. Eu tenho um carinho enorme por ele. Desde a primeira vez que eu li uma aventura dele, há muito tempo atrás, eu curti. E folheando eu percebi que tem uma aventura do Abutre aqui. E eu vou chegar nela, eu vou falar dela porque é a minha aventura, né, predileta, é a minha história predileta deste almanaque. Mas eu vou comentar outras coisas, outras pequenas curiosidades. Tipo, o Super Almanaque do Homem-Aranha número 1, na verdade, ele se dedica quase inteiro a mostrar o Homem-Aranha interagindo com o Manto e a Adaga. Este Super Almanaque aqui foi publicado ali nos anos 80 ainda, se não me engano, né, gente? Ali, ó, nos anos 80, em 85, Manto e Adaga ainda eram, de certa maneira, uma novidade. Eram personagens, né, novos, personagens que não haviam surgido há muito tempo e estavam sendo bastante explorados, estavam causando uma certa sensação. E a maior parte das histórias do Super Almanaque do Homem-Aranha, o número 1 pelo menos, são histórias do Homem-Aranha interagindo com o Manto e a Adaga, né, em começo de carreira, inclusive, e na sua insana busca por vingança, né, desses dois que haviam sido submetidos a experiências, né, visando a criação de drogas mais potentes e acabaram ganhando superpoderes. E para mim nunca ficou muito bem explicado como é que um derivado de droga pode dar o poder para um cara de controlar a escuridão e para uma garota de disparar adagas de luz. Mas até então tudo bem. Eu não sou muito fã de Manto e Adaga enquanto personagens, nunca fui, né? E o fato da revista dedicar bastante tempo a eles, eu imaginei que poderia me incomodar, mas não me incomodou. As histórias foram interessantes, e as histórias com o Manto e a Adaga trazem alguns adendos que eu curti. Por exemplo, elas mostram uma das histórias, né, mostra a primeira aparição do cabelo de prata nessa versão biônica dele, né, nessa versão robótica biônica aqui. Eu havia conhecido o cabelo de prata nessa versão biônica numa revista já dos anos 90, se não me engano, do Homem-Aranha, inclusive numa história em que eles, né, lidavam com o Manto e a Adaga.
né, o Cabelo de Prata estava atrás deles, e ali eu a vi, foi quando eu conheci o Cabelo de Prata com essa versão biônica. Eu, na verdade, nunca havia nem lido nada dele enquanto personagem antes de se transformar esse ser biônico que ele acabou virando. Aqui eu finalmente pude ver como isso veio a acontecer, né? Foi num ataque que Manto e Adaga fizeram até ele e tal, ele ficou às portas da morte e acabou sendo levado para uma sala secreta, lá um laboratório secreto, onde já havia um plano de contingência em transferi-lo para esse corpo biônico, e ele ficou se achando o fodão, né? Ele é muito legal saber disso, eu curti bastante essa história, né, que, né, me remeteu ao passado e me desvendou o mistério. Também teve a aparição nessa história, só que daí não nessa revista, só que daí não numa aventura do Manto e Adaga, foi numa aventura com a Viúva Negra, né? Teve a aparição de outro personagem que eu sempre achei extremamente curioso, o Coruja. Sempre achei esse personagem curioso, li pouquíssima coisa a respeito dele. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi nessa edição aqui, inclusive, né? O Coruja aparece aqui num confronto com o Dr. Octopus, o Homem-Aranha e a Gata Negra. E eu achei ele sempre um personagem muito interessante, cara. Tipo um chefe do crime, alguma coisa assim, com aparatos tecnológicos e tal. Aqui ele aparece, mas está bem debilitado, está preso a uma espécie de cadeira flutuante que o mantém vivo. Ele teve danos físicos, né, terríveis e tal. E achei extremamente curioso, me deu vontade de saber mais como isso aconteceu e tal. Na verdade, eu sempre tenho vontade de ler mais material do Coruja. É curiosidade, não considero um dos meus vilões prediletos, até porque muito pouco pude ler a respeito dele, mas sou extremamente curioso sobre ele. E aí vamos àquele que para mim é o prato principal, o Abutre. Né, o Abutre aparecendo num confronto com o Homem-Aranha. O Abutre aqui aparece numa versão que ao mesmo tempo me surpreendeu e ao mesmo tempo seguiu aquilo que se espera dele. De certa maneira, em quase todas as histórias do Abutre que eu li, eu diria que em todas, se ele aparece com algumas outras aspirações, com alguns outros desejos, eu não li nenhuma dessas histórias. Em todas as histórias que eu li, o Abutre parece um vilão tremendamente simples. Ele não é aquele cara que aparece com planos mirabolantes de dominância global e coisa e tal. Na maioria das vezes ele é só um cara que quer dinheiro, né? Tá sempre atrás de dinheiro, tá sempre atrás de faturar. E se ele puder fazer isso sendo um chefão poderoso do crime, melhor ainda, né? Que é o que ele tenta nessa história, né? O Abutre tenta dominar o crime na cidade de Nova York, talvez de certa maneira até criando problemas para o próprio rei do crime, que inclusive aparece na história, não nessa história em si, mas aparece nessa edição lá, o rei do crime aparecendo. Para isso ele usa um sobrinho dele, que é a cara dele, pelo visto calvície faz parte da família, né, para aterrorizar os chefões do crime e fazê-los com que eles se submetam a ele e se matem entre si, porque fazia parte do plano do Abutre que alguns deles não o obedeceriam, tentariam traí-lo e acabariam, se eu tirei a revista do Foca, eu sou legal, né, e acabariam se destruindo entre si. Em meio a isso, o Homem-Aranha acaba se metendo, claro, e há um confronto entre ambos, no qual a gente pode ver o Abutre, né, velhinho aí, já deve ser mais do que sexagenário, né, descendo a lenha, trocando supapos com o Homem-Aranha, e ele se sai bem, ele consegue criar problemas para o Homem-Aranha. Eu sempre achei extremamente curiosa a ideia de que o Abutre, para voar, né, não exatamente para voar, que a gente sabe que o mecanismo de voo dele não depende
totalmente das asas em si, embora as asas tenham que fazer parte, sejam importantes. Mas eu sempre achei extremamente curioso, né, que ele voe com asas que são acopladas, são grudadas aos braços, né? Seria muito mais funcional se as asas ficassem nas costas dele, tipo as asas do anjo lá dos X-Men, né? Que depois virou arcanjo, não sei se hoje em dia ele voltou a ser anjo, mas o Abutre não. Aliás, o Abutre e o Falcão, né? Ambos sofrem dessa estranha adaptação de que as asas estão presas aos seus braços. Seja como for, ele troca sopapos com o Homem-Aranha, o sobrinho dele acaba morrendo, né? Que estava sendo o braço direito dele nesse plano para dominar o submundo do crime, e ele fica ainda mais zangado com isso, mas acaba derrotado. A história com o Abutre é uma história muito simples, sem todo aquele pano de fundo de envolvimento emocional. Acho que a parte mais emocional é quando o sobrinho dele morre, e mesmo assim é, na minha opinião, a melhor história, talvez até por causa dessa simplicidade. Porque é uma história tremendamente divertida e trazendo um vilão que eu aprecio demais. Material com o Abutre é um material que sempre me interessa, e eu espero sinceramente no futuro conseguir mais edições em que ele apareça. Eu acho que é um vilão que aparece muito pouco, às vezes eu até consigo entender porquê, né? É um vilão simplão, né? Um idoso que voa com asas nos braços. Posso entender que ele não esteja na preferência total da galera, mas eu curto demais. E essa foi a minha grande alegria com o Super Almanac do Homem-Aranha número 1, né? Uma alegria maior até do que encontrar o Super Almanac do Homem-Aranha número 1, que é uma edição que a gente não vê muito por aí, né? É o caso em que o conteúdo importou até mais do que a raridade de ver esse material. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro bom e velho mestre do terror, que nem deve ser fã do Abutre.